Boa noite. Estamos aqui na Galeria Estação. À minha esquerda, o artista Moisés Patrício. À minha direita, o Ricardo Sadenberg, curador dessa linda exposição. O Moisés Patrício fez ontem 35 anos e nós é que ganhamos o presente. O presente é essa maravilhosa exposição, curada pelo Ricardo, pelo não menos maravilhoso Ricardo, que nos presenteou com essa montagem linda, né, Moisés? Exatamente. Ricardo, você quer começar perguntando para o Sim, Moisés? então, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, Vilma, que me trouxe até o Moisés, que eu já conhecia de encontros, assim, fortuitos, vamos dizer, e foi uma grande honra ter chegado. Eu acho que a primeira coisa a dizer, assim, essa exposição, assim, eu acredito que essa exposição, enfim, Moisés está pensando nela a vida inteira. Mas a nossa conversa, mais do que uma curadoria, eu diria que é uma exposição, meio que uma exposição de conversa, de dois mundos bastante diferentes, mas também muito próximos. Começou há um ano atrás. Enfim, não era para ter durado tanto tempo essa conversa, mas talvez tenha sido para o bem esse tempo todo. Eu acho que isso acrescenta muito e acho que enriqueceu, assim, a nossa própria experiência, não só com o trabalho, mas de vida. E, enfim, então, muito obrigado pelo convite. E, Moisés, muito obrigado pela porta aberta, na verdade. Sempre. Começamos a nossa primeira conversa, você ainda morava em outro lugar, morava na Avenida Paulista, né, no meio daquela barulheira. E agora eu acho que você foi para um lugar muito mais interessante, que é o Morro do Querosene. Então, obrigado pela porta aberta. E aí eu achei curioso, porque, na verdade, a primeira pergunta, quase que assim, eu estava sentado aqui, a gente preparando aqui para começar a nossa conversa, enfim, e eu estava olhando para o Moisés e estava pensando assim, quantos anos será que tem o Moisés? Que eu não sabia. Aí você abriu, você já matou a minha curiosidade. Assim, achei isso curioso. Mas eu acho que é isso, é um pouco essa exposição que chama Exuberante, ou Exuberante. Eu hoje em dia não consigo mais falar exuberante. Um título maravilhoso encontrado pelo Moisés. Eu acho que antes da gente falar da exposição, eu gostaria um pouco que o Moisés contasse assim da sua trajetória, do seu começo, da onde você, como você encontrou arte, quais são os seus primeiros passos e encontros com isso e por que isso foi tão importante para você? Bom, boa noite. Eu primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar compartilhando um pouco do meu processo criativo, mediado pelo Ricardo. É uma grande alegria mesmo de poder abrir esse diálogo com vocês e de, enfim, consolidar essa parceria com você, Vilma. Imagina, muito feliz. Para nós é uma honra, para a Galeria Estação é uma honra, viu? É uma alegria. Bom, eu sou fruto de um projeto social chamado Meninos de Arte de Santo André, uma iniciativa de um artista que já é falecido, um pintor argentino chamado Juan José Bauzi. Aos 9 anos de idade, o Bauzi foi no meu bairro oferecer uma oficina de desenho e pintura. Eu me encantei e fiquei com ele até 2 anos atrás que ele faleceu, né? Foi uma coisa que você pediu para sua mãe, assim, eu quero, como é que foi isso? Não foi, na verdade. Ele foi com o carro dele mesmo na frente na rua onde estavam as crianças e abriu o capuz, colocou as tintas no chão, o papel e falou: "Tá aqui disponível para quem tiver interesse". E eu sempre gostei muito de desenhar e de pintar desde o terreiro, assim, né? As atividades de pintura no terreiro sempre foram as que mais me chamaram a atenção. E eu comecei a ir todos os finais de semana na oficina que ele promovia ao céu aberto, assim. Então, meu processo ele começa junto com o Bauzi, ele me orienta, fico com ele, a oficina dura 5 anos, né? Então, todo final de semana ele nos encontrava, levava aos museus, às galerias, e também dava as oficinas. E ele que, de alguma forma, me estendeu a mão para esse universo das artes. Isso era ligado ao poder público ou era uma iniciativa própria dele? Não, era uma iniciativa do Bauzi mesmo. Ele era um professor, ele dava aula de pós-graduação na FAAP também. E ele
desenvolver uma metodologia de ensino da arte para jovens em conflito com a lei, para jovens de periferia, no modo geral. Ele tinha um interesse, na verdade, de fundir a arte erudita com a arte popular, e ele acreditava que nas periferias, enfim, nas bordas, tinha um frescor que se tinha se perdido um pouco na arte erudita. Então ele sempre se encantava muito com a experiência, porque ele era artista, quanto artista também ele se nutria muito dos resultados que saía das oficinas. E eu sou meio que fruto desse projeto, assim. E ele me orientou desde sempre, enfim. Eu virei depois assistente, depois eu virei oficineiro, assim, orientando ele nas outras oficinas. A oficina durou 10 anos no meu bairro, depois ele ampliou para as outras regiões. E, enfim, essa é um pouco a minha introdução assim, né, nesse universo das artes. Mas, na verdade, você já tinha algum contato com pintura via a própria experiência do terreiro? Sim, porque, na verdade, no terreiro todos são estimulados a desenvolver a sensibilidade, né? Então, cada oferenda, você tem que saber compor as oferendas, pintar os vasos sagrados, compor as roupas. Então, existe uma prática de desenvolvimento da sensibilidade que é desde do princípio, né? Desde a primeira iniciação. E lá no terreiro, como o processo sempre é todo coletivo, então também os processos de estético, e que também está ligado ao processo espiritual, é realizado de uma forma coletiva e estimulada desde sempre, né? E no terreiro sempre foi estimulado né, olha, você tem que montar o seu fiozinho de conta, né? Cada cor aí tem um padrão, e aí tem toda uma forma diferente de educar nesse processo, mas que também passa pela acessibilidade. Então você não encontrou dentro da sua própria casa, mãe, pai, você encontrou já um ambiente propício para você se dedicar à arte? Sim, sim, sim. Sim, porque no terreiro a gente não percebe, não entende as coisas separadas, elas estão muito conectadas, né? Então a estética e a espiritualidade, ela é intrínseco mesmo, assim, né? Para você ter uma boa vibração, tem que ser bonita a coisa. E aí, para ser bonito, tem que desenvolver uma sensibilidade. E isso é desde sempre, assim. Que bonito, bonito, né? Pois é. Que eu acho que você traz muito assim aqui para a própria exposição. Essa aqui é a primeira exposição que você faz numa galeria? Sim. Sua primeira individual? Minha primeira individual, estou muito feliz assim, com a experiência. Enfim, ter sido uma jornada em tanto, né, pensar nessa responsabilidade de apresentar uma reflexão para o público, de apresentar também novas narrativas, né? Eu sou uma pessoa comunitária e essa é a minha primeira individual, mas também isso nunca me afetou de alguma forma, porque eu sempre participei de processos coletivos. Então, você tem uma trajetória. Exato. Queria que você falasse um pouco dessa trajetória. Eu já participei de várias exposições, todas coletivas, né? Histórias Afroatlânticas foi a última que eu participei lá no MASP, no Instituto Tomiotaki, com a curadoria do Hélio Menezes, do Adriano Predrosa, enfim, de várias outras pessoas. Já participei de exposição no Museu Afro-Brasil, né? A Nova Mão Afro-Brasileira, organizada pelo Emanuel Araújo. Ele fez um mapeamento da produção contemporânea negra, e, enfim, eu participei. E participei de muitas outras exposições, mas sempre nesse contexto coletivo, porque minha jornada se deu por aí também, né? E agora estou tendo essa oportunidade de apresentar, né, enfim, de narrar uma história a partir do meu próprio protagonismo, assim. Então, tem sido uma experiência ótima. Mas você não tinha tido essa oportunidade antes? Não. Ou foi uma escolha sua só participar? Não recebi nenhum convite para fazer uma exposição individual. Sei. Tá? Mas isso também não me afetou de alguma forma, assim. Que bom. Eu queria contar que quando eu fui visitar o Moisés pela primeira vez, ele estava pintando uma tela
na tela que logo nós trouxemos para cá e foi vendido imediatamente. E eu fiquei encantada com o trabalho dele. E eu perguntei para ele, quem é a sua galeria? Né, Moisés? Eu perguntei, quem é a sua galeria? Ele disse, não, eu não tenho galeria. Eu falei, então agora você tem galeria. Então agora você já tem. E fiquei até admirada dele não ter tido galeria até aquele momento. Cá entre nós, já que estamos só nós aqui conversando, eu achei até um desperdício. Mas, quem sabe, aí ele disse assim para mim, acho que eu estava esperando você. Quem sabe, eu acredito nisso. Com certeza. Não é? É. Então, essa foi a sua oportunidade de fazer uma individual. Com certeza. Meu pai sempre fala que as coisas no tempo certo é melhor. Não, e elas têm o tempo delas, né? Exatamente. Elas têm o tempo delas. Você falou no tempo Eu falei no tempo, o tempo que levou para fazer a exposição, que a gente achava que, enfim, bom, era para ser até, não era para ser tão longe assim, porque a gente estava pensando já uma época meio em final de agosto, mas enfim. Mas teve também veio a pandemia, aí teve um outro tempo, outro tipo de visita também, depois de poder reencontrar, ficou uns bons meses sem se ver fisicamente, poder se reencontrar, enfim, levou um outro tempo, tudo levou tempo. Mas tudo tem seu tempo. Mas as telas, já que a gente, enfim, já que falamos desse momento, assim, a exposição ela é composta de um conjunto de pinturas, né, que você chama de álbum de família. E assim, isso eu acho que já estava bem claro porque nem tudo que está na exposição a gente já tinha como dado que estaria nessa exposição lá no começo. Mas isso era uma coisa que a gente já sabia, assim. Fala um pouco dessa série das pinturas do álbum de família. Bom, toda a minha família, no modo geral, foram os meus grandes incentivadores, assim, durante todo o meu processo. Desde financiar minha ida ao museu, a comprar material artístico, enfim, eles nunca interferiram ou acharam menos importante o fato de eu gostar de pintura e desenho, né? E sempre me apoiaram, incentivaram e financiaram de muitas formas. E eu me comprometi que, de alguma forma, quando eu tivesse mais consolidado nesse universo, eu homenagearia essas pessoas como forma de gratidão, né? E eu me dei conta nessa minha busca, né, nessa minha vontade de como homenagear, de como trazer, que existia uma falta de registro dessas pessoas. Não tinha uma memória fotográfica, não se tinha uma prática de cultivar essas memórias. Então, tinha muitas pessoas lá que a gente sabe da história de vida delas, que elas foram importantes para a construção da comunidade, do bairro, enfim, de muitas formas, mas que elas não estavam lá retratadas, documentadas, não tinha foto, e não tinha essa prática de construir essa memória. Então, eu me comprometi, né, de levantar, primeiro de entender as histórias delas de uma forma mais próxima, e mesmo estando muito criado por essas pessoas, eu nunca tinha me preocupado de olhar para elas com esse olhar mais social, aberto, dessa importância, né, do quanto que elas reverberam. E aí... Você diz como elas reverberam dentro da comunidade, assim, quer dizer, dentro da hierarquia da comunidade, no sentido de hierarquia, não no sentido negativo da palavra, no sentido do respeito, da sua colocação, assim, do seu poder de formação e reprodução da própria cultura, se pudesse falar assim, sei lá. Exatamente, exatamente. Por exemplo, tem a dona Cici, que é uma pessoa fundamental na manutenção da história oral, desse patrimônio cultural e material que tem no Brasil, que ela foi uma pessoa que, quando o Pierre Verger chegou aqui no Brasil, por exemplo, foi ela que meio que orientou e apresentou o candomblé, e fez todas as pontes, e que no final da história ela ficou silenciada, apagada, nas publicações não era mencionada, e que de alguma forma ela fazia parte da minha família também, né? E falei, bom, como retomar, como trazer de volta, como ampliar essa voz, esse patrimônio cultural
imaterial que a gente carrega, essa biblioteca viva, porque são pessoas que carregam tanta sabedoria, tantas preocupações, né? Tem uma ética, uma poética tão específica, tão especial, como elas acabam sofrendo com desse silenciamento que a estrutura, de um modo geral, acaba, né, promovendo. Então, como trazer de volta, como celebrar essa existência, como indicar para ela que o esforço dela não está sendo em vão, né? Que de alguma forma essa ancestralidade também está sendo feita pela pintura, nesse caso. Né? E aí todo o meu processo. E como dar uma visibilidade, né, ao que é apagado, etc. O que não nem apagado nem diria, eu diria que porque não é que esteve lá alguma vez e foi apagado, já foi anulado. Acho que anulado é mais correto, assim, dentro desse universo da fotografia ou da reprodução da imagem, que acho que foi de onde você começou falando, né? Uma grande... Exatamente. E cada uma delas teve uma importância, porque estão vivas ainda, essas pessoas continuam colaborando. Ah, são vivas? Sim, a dona Cici tem 84 anos, continua contando as suas histórias, todos os itãs que são, né, as histórias sagradas, ela que detém essas histórias, ela que vai repassando para as outras pessoas, ela que vai, né, mantendo essa cultura viva. E tá aí, viva, fazendo as coisas. Que bonito. Né? E ela tem uma seguidora? Porque isso não pode morrer com ela, né? Tem, assim, o candomblé tem toda essa preocupação da continuidade, né? Continuidade. Então tem os terreiros, as crianças que vão chegando e vão aprendendo. Exatamente, os mais velhos que vão sendo educados para manter a história viva, né? Então tem todo um sistema, né? Tem toda uma tecnologia social super sofisticada, né? Pensada para manutenção da história, da cultura, né? E principalmente para a preservação da humanidade, porque a grande preocupação da gente é manter, guardar uma humanidade, assim, né? Como que se mantém mais humano, mais, né? Como se acessar essa empatia, enfim, que cada vez mais a gente vai percebendo que vai se diluindo, e com essas pessoas eu consigo ter como uma referência de resiliência, né? De manutenção de uma coisa que é importante para todos. Claro. Né? E, no modo geral, tentei trazer um pouco essas figuras que elas são estruturais, assim, nessa minha comunidade, né? O candomblé é matriarcal, né? Ele basicamente é organizado e comandado pelas mulheres. Muito recentemente os homens adentraram, assim, nesse universo, né? Antes nem eram iniciados os homens, porque as mulheres tinham essa... Os homens não eram iniciados? Não. Isso eu não sabia. Eu também não sabia. Não eram iniciados, assim, até hoje em algumas casas super tradicionais não se iniciam os homens, porque é um conhecimento que está intrínseco às mulheres, assim, e foi uma organização que se deu desde sempre, assim, né, desde as primeiras africanas chegar no Brasil, e se mantém até hoje, lá no Recôncavo Baiano, por exemplo, na casa de Oxumané, que era da minha família. Dificilmente se inicia os homens, assim. Mas os homens participam mesmo assim de alguma forma, sim, porque é uma comunidade como um todo. E aí eles participam em que posição, vamos dizer assim, ou em que relação? Então, o candomblé é uma filosofia de vida, né? A parte religiosa é uma parte super pequenininha, assim, se for considerar o tamanho da coisa, né? A ciência, a filosofia envolvida. A parte que está ligada ao segredo, a parte que está ligada aos ritos, fica muito restrita às mulheres. Os homens ficam a eles o serviço da manutenção do espaço, enfim, da proteção do espaço, né? Enfim, eles ficam a serviço da manutenção dessa estrutura que as mulheres estão lá gerando, cuidando, né? Interessante. Serviço de homem. Manutenção, serviço de homem. Eles têm uma importância, né, do toque, enfim, das compras, todas as partes que as mulheres se sentem mais expostas, os homens acabam pegando. Mas a parte sagrada, a parte da continuidade, está muito ligado às mulheres, até porque as mulheres têm essa capacidade de gerar a vida, de manter, de se perpetuar. Então, alguns segredos vão continuar sempre com elas mesmo, inclusive das práticas.
Bom, até faz sentido que daí seja a dona Cici que tenha sido a pessoa, nesse caso, fazendo a transição ali, ou fazendo, enfim, apresentando o Pierre Véger para tudo. Então, agora eu entendi isso. E ela era bem jovem, né? Certamente. Super jovem. Ela, enfim, ela colaborou de todas as formas. Só que o Pierre Véger nunca levou ela pro continente africano, porque a segunda etapa do processo dele foi justamente conectar as regiões. Com Benin. E no final ela acabou não caindo também, isso foi depois de senhorinha de idade, assim. E aí a gente hoje tem mantido um esforço de manter essa voz, de ressignificar um pouco essas colaborações, né? Então esse álbum de família que se apresenta aqui na exposição é um álbum de família, na verdade, de uma família expandida, né? Assim, assim, a sua família eletiva. Exatamente. Exatamente. Que tem mais de 120 anos, assim, né? Ativa no Brasil. Entendi. E considerando que as famílias também, enfim, ela aqui no Brasil ela ganha um outro contexto que é justamente de restaurar a humanidade que era extraída no período da escravidão, né? Então as pessoas identificavam os pais e as mães de santo e elas se reconstituíam, né? A partir desse lugar do acolhimento e a partir dessas orientações que vinham dessas pessoas e se tornavam pessoas de novo. De alguma forma. Se tornavam pessoas o quê? Se tornavam pessoas de novo. Novamente. Porque se reumanizavam. Tudo tinha sido retirado, tudo de dentro mesmo foi retirado. Não. Então... E até hoje essa prática ainda continua, né? A gente tem a candomblé é o espaço que mais acolhe, por exemplo, hoje os travestis, que são as grandes vítimas hoje do sistema, né? Que é morto, enfim. E lá continua acolhendo, ressignificando e dando de volta a autonomia que é tirada. Enfim, essa tecnologia ainda está muito ativa, presente assim no nosso dia a dia. Então, além das pinturas do álbum de família, tem uma que não, enfim, aparentemente, pelo menos, sai da série, porque ela não é um retrato de uma pessoa da família, mas que é a tela do Exu, que você, acho que era a tela que você... Ela não estava presente nas nossas primeiras conversas, mas quando ela apareceu, ela estava certa na exposição, assim, definitiva, você sabia. No dia que a gente entrou aqui pela primeira vez para ver um pouco o espaço juntos, você já sabia onde ela ia e ela foi no lugar que você pensou. Então ela meio que tipo, vamos dizer assim, a pièce de âncora. Resistência. Hã? A pièce de Resistência. Talvez, mas enfim, uma âncora, a pièce de Resistência. Me explica e fala um pouco dessa tela do Exu e da sua importância aqui dentro da exposição. Bom, Exu... Dá para mostrar? Exu, além de ser a divindade que está ligada à minha cabeça, à minha existência, Exu também é a estrutura dos meus processos criativos, assim, né? Essa divindade africana está ligado à encruzilhada das coisas, né, da vida. É uma divindade que está ligada à comunicação, né, entre as pessoas e os deuses. É uma divindade que está ligada ao conceito de encruzilhada, e em todo o meu processo criativo eu venho trazendo todos esses conceitos, né, todas essas características, justamente para pensar e produzir o meu processo. Então, as pessoas falam, você é um artista multimídia? Eu falo, não, eu sou um artista exuístico. Porque eu venho de vários processos, eu me enfio em várias linguagens, justamente para me encontrar num ponto comum, que é essa encruzilhada, que é essa memória coletiva, que é essa herança cultural que é a brasileira, né? Então quando eu resolvi fazer essa homenagem, na verdade, assim, Exu é a primeira divindade a ser lembrada também nos cultos afros. Então, a minha primeira individual, a minha primeira galeria. Então, estou no princípio de uma série de coisas. Então, não poderia deixar de lembrar de Exu, porque ele também é o comunicador. É ele que vai facilitar o nosso entendimento na minha
cosmovisão. Então, se eu não homenageio o comunicador, eu não vou me entender com o restante do processo. Então, a sabedoria ancestral, né, que foi repassada, primeiro de tudo, você tem que lembrar de Exu, tem que lembrar da comunicação, tem que lembrar da interação. Então, esse é uma pintura que faz uma conexão entre dois mundos, que é essa cosmovisão iorubá, africana que eu carrego, e essa cosmovisão ocidental, que faz também que carrega nessa noção de galeria, né, de como apresentar uma ideia, de como ecoar uma ideia. Então, meu intuito é de pensar como conectar esses dois universos e fazer que se construa uma ponte para que, a partir dessa ponte, a gente consiga pensar em como melhorar esse mundo, por exemplo, ou como deixar de ser turista na própria cultura, que nem meu pai sempre fala, ou como criar uma empatia necessária para que a gente consiga ter mais saúde nas relações. Então eu recorro ao Exu, né? Que ele é o comunicador, né? Que faz as pessoas se entenderem ou não. E foi por isso que você escolheu o Exu, quando você foi convidado por um grande jornal em São Paulo para fazer para desenhar uma página, né? Na verdade, foi uma página inteira que te deram e você colocou essa imagem. Foi por isso? Porque ele é o comunicador? Sim, eu estava essa justamente... relação? Total, né? Tava uma campanha da Folha, né? Enfim, Pela democracia. na luta pela democracia. E eu estava justamente no processo de pesquisa da exposição, né? E falou, bom, olha, estamos aqui no processo da exposição, estou falando do comunicador. Eu recebo um convite da Folha para falar sobre problemas do passado que voltam no futuro, que voltam no presente, que fica se repetindo. Nada mais é que a gente tem que entender que a gente, né, que tem Exu, que tem algum problema com a comunicação. Então, como apresentar um caminho para as pessoas que estão com essa dificuldade de entender as repetições. Então, né? Vamos apresentar. Você acha que uma das maiores doenças do nosso tempo está na comunicação? Com certeza. Tem assim... O que está mais doente, vamos dizer, acho que é uma doença. A comunicação não é uma doença. O que está mais doente entre a gente é a comunicação? Com certeza. Exu é o orixá que é mais discriminado e injustiçado no Brasil. Quando fala do orixá Exu, as pessoas elas ficam assim arrepiadas. Morrem de medo, né? Porque Exu é visto como uma entidade do mal, né? Na verdade. Pois é, mas ele é o mensageiro, ele é o correio, ele é o carteiro, sabe? E as pessoas não estão dispostas a ouvir mesmo. E aí fala, bom, claro, elas estão com um problema com Exu. Né? Na minha cosmovisão, eu vejo assim o mundo, olha, as pessoas não estão querendo se entender. Né? Elas estão ignorando a capacidade da escutativa, né? Elas estão ignorando a troca da comunicação, né? Elas estão acumulando, elas estão se fechando, né? Então, eu acho que o grande problema é assim, é com a comunicação, assim, existe um lugar de adoecido, né? Assim, uma negação, né? Faz todo sentido, né? Faz. E então, assim, é uma exposição, na verdade, de muitas homenagens, né? Porque, como você falou, uma homenagem a Exu, uma homenagem à família, ao álbum de família, ou às pessoas, enfim, que te criaram, né? Em todos os sentidos da palavra. E uma das séries também é uma homenagem ao mestre Didi, quer dizer, a uma, vamos dizer, talvez, enfim, um dos grandes artistas afro-brasileiros. Ele está muito conectado justamente, né, sempre muito colocado assim dentro dessa perspectiva. Enfim, de tantos mestres para poder fazer homenagem, por que a escolha do mestre Didi? Por vários motivos. Porque o mestre Didi foi um grande sacerdote e uma pessoa que conseguiu construir uma ponte entre os universos artísticos e espirituais de uma forma incrível, sem exotizar ou diminuir ou se reduzir, mas de fato criando uma ponte entre esses universos para que as pessoas entendessem da importância da coletividade, a importância das comunidades espirituais, das tecnologias sociais que estão ligadas ao quilombo, ao terreiro, né? E ele fez isso com uma maestria na década de 60, né?
eu estou no caminho do sacerdócio, eu também estou nas artes visuais, e a gente entende que quando a gente emerge no processo, a gente tem que pedir muita licença pelo mais velho, pelas pessoas que abriram o caminho, que possibilitaram que esse universo de alguma forma acontecesse. Então essa homenagem é um pedido de licença para ele, né? Que a gente fala, o agor, né? Licença, me ensina, né? Porque embora ele já tenha falecido, tudo o que ele produziu de conhecimento continua vibrando numa malha energética e que a gente pode ter acesso ou não, dependendo da licença do ancestral, né? Então, se a gente pede muito, entende, indica que a ética está muito ligado à estética, que você entendeu isso, que vai levar isso, que vai manter isso, abre novas percepções, novos canais, e essa é a minha busca com essa série, né? Então, homenageio ele, peço licença para ele. Cada momento da construção do trabalho, ele também evoca uma coletividade, né? Eu quero aprender a conviver em grupo, né? Eu fui educado a competir, como qualquer cidadão, né? A me individualizar. E aí meu exercício é como me manter no coletivo, como me manter no terreiro, como me deslocar muito. E aí eu faço pedindo licença para esses ancestrais. E nesse caso, uma homenagem ao mestre de dia, essa licença é para ele mesmo, assim. Eu vou pegar aqui uma homenagem ao mestre Didi para poder mostrar para vocês. Você quer segurar e mostrar? Sim. Bom, essa é uma peça que ela é feita com xuxinhas de cabelo, né? E amarrada e costurada numa bucha natural, aquelas que se usa para banho. Então eu vou meio que repetindo as costuras, né? São repetições que eu entendo como se fosse um mantra, uma reza. E eu vou meio que exercitando a junção, né, de indivíduos para pensar no que corpo que surge, né, a partir de união de vários indivíduos, qual é esse corpo coletivo que apresenta, né? O mestre Didi, ele fez isso com as pessoas, né? Ele foi agregando as pessoas no entorno dele até criar assim, uma comunidade gigante, que eu entendo que é mais ou menos isso daqui, se fosse possível visualizar, né? Materializar. Se fosse materializar, exatamente. Que são encontros, né? E, enfim, um corpo que vai surgindo a partir da união, a partir do encontro, a partir da convivência, né? Que é uma das preocupações desses povos africanos, né? De como manter junto, de como acessar uma inteligência coletiva, que a coletividade é muito mais interessante porque você vai mais longe quando você está em grupo. Sem dúvida, né? sem dúvida. E esse exercício, né, esse aprendizado eu venho exercitando no fazer mesmo, no gesto, né? Como entender isso no gesto, a partir do gesto. Né? Porque na teoria eu já entendi. Agora na prática, como que é, né? E aí esse tem sido os resultados, né? De horas, meses, dias, de costuras, né, de pensamentos e de derivações mentais e de rezas. Então eu entendo que são resultados de uma reza. Né? No final eu oferto para o mestre Didi e falo, olha, essa aqui é minha homenagem para você. Todo o meu tempo, todo o meu pensamento, tudo que eu aprendi nessa viagem mental, nessa convivência com essas pessoas, graças a você. Porque é uma outra expressão de tempo, né? Quer dizer, diferente da família, do álbum de família, esse também exprime um tempo, mas é um tempo, vamos dizer assim, esse tempo da meditação, esse tempo desse mantra, esse tempo, enfim, é um trabalho que leva mais tempo também, nesse sentido, ele é um trabalho de anos, a gente dá bastante tempo, você está produzindo, sim, você vem fazendo. E aí teve esse momento, né, que esse trabalho estava sempre meio assim, existindo como peças apenas individualmente, e de repente aqui na hora da exposição elas se encontraram com o álbum de família, né? Assim, a ponto de até entrar na própria pintura, assim, quer dizer, acho que aí é a hora que Exu fez o seu serviço. Exatamente. Rodrigo, você pode mostrar aquela pintura que tem o mestre Didi na pintura especificamente, né? que é muito bonito,
E aí, assim, a exposição ainda tem assim o seu terceiro momento, né? Que foram essas obras que já surgiram, acho que realmente durante a pandemia. São os trabalhos que vieram já mais próximo desse momento em que a gente ia ocupar a encruzilhada, assim. Acho que pensando já essa encruzilhada como é que ela era, que são as brasilidades, né? Conta para mim um pouquinho da brasilidade, porque ela realmente veio num momento novo, assim, quase. Essa série de esculturas, ela nasce no auge da pandemia, e nesse auge da pandemia, algumas violências que já eram dadas, enfim, elas ficaram mais latentes, assim, mais evidentes, né? Uma delas é justamente das discussões que não avançam quando tá ligado à racialidade, por exemplo, né? Quando está ligado à negritude, quando está ligado à escravidão. Então tem alguns assuntos que a gente se recusa a falar. E que durante a pandemia ficou muito evidente, né? Que fica meio que congelado no tempo, né? A coisa fica lá e não se mistura. E nessa pandemia eu fiquei pensando muito, falei, nossa, realmente, mesmo que eu me sinto brasileiro, que eu esteja aqui, mas de alguma forma eu não consigo me misturar, as coisas não fundem muito. As pessoas, elas, sei lá, meus vizinhos são meus amigos, só quem é do terreiro, porque quem não é do terreiro tem um certo distanciamento, mesmo que convivam junto, não se mistura, não quer, não vai, não come da mesma comida do terreiro, não vão, assim, existe uma tolerância, sabe? Eu falei, bom, eu preciso falar sobre essa violência, né? Porque agora ficou gritante com o isolamento social, né? Mas tenho que falar sobre isso, porque não dá mais para ignorar essa postura, essa falsa situação. democracia, né? Essa falsa democracia racial, assim, né? Que a gente vive, nossa, tudo existe uma cordialidade e que esse discurso ainda se mantém. Assim, o Brasil é um país racista e violento, e muito violento. E isso sempre, né? A gente mesmo quando as coisas pareciam estar indo para algum caminho, assim, eu sempre repetia. O Brasil é um país violento, antes de tudo. Isso é latente, né? Sempre foi. É um país... E esse trabalho fala sobre essas violências, né, de uma cultura que não se mistura muito, mas que ela tá presa num lugar, num sistema, num tempo que, né, que impossibilita a ambas expandir, né? Então são vasos sacros feitos de barro, cabaça, né, todos os elementos importantes são formas orgânicas, arredondadas, né, porque a cultura africana, a cultura iorubá, banto, são culturas circulares, né, por isso tem a roda de samba, roda de capoeira, roda de candomblé, roda, não sei, de jongo, roda, tudo acontece no círculo, né, porque tem uma filosofia que é um entendimento que as coisas são mais, né, circulares e orgânicas, contrapondo com essa forma mais engessada, mais enrijecida, pesada, que é o do concreto. Eu acho que esse é o encontro entre as culturas, sabe? E elas são lindas. São lindas. Vocês precisam vir ver. Aproveito para fazer o convite. A partir de segunda-feira, dia 26, a exposição estará aberta ao público, das 11 às 19 horas. Vocês podem marcar horário pelas nossas mídias sociais e também podem vir, porque a galeria é grande, nós temos 3 andares. Se a sala tiver muito ocupada, tem outros andares onde vocês podem esperar um pouquinho, ver outras obras, mas serão sempre bem-vindos. Então, a partir de segunda-feira, dia 26, das 11 às 19 horas. Bem-vindos, bem-vindas. Que mais? Isso já era um final ou eu posso fazer mais uma pergunta? Pode fazer, não é final, não. Eu aproveitei. Já aproveitou e engatou o serviço. Engatei o serviço. Já deu o exatamente. serviço. Muito bem. Não, porque eu acho que talvez, não sei se vai ser minha última pergunta ou não, mas eu acho que a gente está falando dessa. Tempo, não precisa estava falando dessa violência
Assim, muita coisa está mudando. E é um momento, enfim, acho que é um momento em que a violência nunca teve tão exacerbada, tão na nossa cara, assim, tão exposta. E ao mesmo tempo, eu acho que é um momento em que os artistas afro-brasileiros estão ganhando um grande protagonismo, assim, quase como uma primeira grande... eu considero assim como assim, o cânone do modernismo está indo por água abaixo, e aí agora está havendo uma grande explosão do cânone do modernismo, e isso abre todo um espaço novo de possibilidades. Como é que você está vendo esse momento? Assim, eu gosto muito de lembrar assim, que a gente conversou sobre isso ao longo das nossas conversas. Eu gosto sempre de falar do Heitor dos Prazeres, assim, que eu falo, o maior produtor cultural do século XX no Brasil e absolutamente esquecido. Não tem problema. E absolutamente assim, esquecido, né? Que você tem que ficar e as pessoas e lembrar quem foi Heitor dos Prazeres, enquanto um grande produtor cultural, não só um pintor, né? Um artista na palavra grande da palavra. Assim, no sentido grande da palavra, porque ele, enfim, cara das escolas de samba, um músico, figurinista, enfim, uma pessoa que estava envolvido com a dança, com o teatro, com todos esses lados. E a gente vê a violência que é a história brasileira quando você vê que um cara desses fica esquecido, assim, a gente tem que resgatar, né? Como você fala da Ceci, tem que voltar. E agora parece que a gente talvez tenha que derrubar mesmo, acabar com o modernismo para que isso possa acontecer. Então, e isso está acontecendo num momento de grande violência, de grande, acho que a violência sempre esteve presente, mas ela nunca teve mais espalhada e sendo usada também como arma política, né? Assim, como arma, assim, falar de violência para eleger pessoas mais violentas, esse tipo de coisa. Enfim, como é que você como é que você sente esse momento, assim, do ponto de vista, assim, você como artista, com o espaço que você está tendo e seus colaboradores, amigos, você tem outros projetos também com muitos outros artistas, então, como é que você está sentindo isso? Bom, eu faço parte de uma geração que está usufruindo de um caminho aberto por muitos artistas, que nem o Abdias Nascimento, Emmanuel Araújo, que passaram a sua vida toda construindo essas pontes, né? E meio que também desmontando algumas coisas que estavam ligadas a esse mundo velho, que impossibilitava também esses pensamentos e narrativas emergir. Então, existe um trabalho árduo assim desses artistas no passado que hoje possibilitou que eu esteja aqui, por exemplo, falando, né? Tanto o Chico, Tatibuia, um monte de outros artistas o Aguinaldo, exatamente, que passaram a vida toda meio que abrindo esse espaço de diálogo. E hoje chegou um grupo de artistas com muita vontade de colaborar, né? De deixar de ser o objeto e ser o sujeito das próprias narrativas, né? Porque no modo geral a gente sempre teve na história da arte, mas no lugar do objeto estudado, no lugar da antropologia, sei lá, né, do estudo, da pesquisa, e que hoje a gente, né, graças a esses outros artistas, ganha um respiro para poder contar a própria história e da onde está vindo o mundo, né? Para poder ser protagonista, né, da própria história. Exatamente. E aí, enfim, tem um grupo super interessante de pessoas que vem reescrevendo tudo, né? Vem ajudando nessa reescrição histórica, assim. E a gente está vivendo um momento único mesmo, porque o Brasil sempre foi muito farto de talento, muito farto de intelectuais, enfim. A gente sempre teve muito isso, né? Essa riqueza sempre foi impressionante. perene, muito assim. rico culturalmente, né? Assim, diverso culturalmente, misturado e ao mesmo tempo existem seus próprios espaços, mas é muito rico, né? Pois é. Hoje a gente tem as redes sociais, tem a máquina fotográfica, tem os vídeos que ajudam a documentar, mas isso não parece estar mais evidente. Mas talvez as pessoas estejam filmando mais e fotografando mais. Mas sempre foi muito rico.
né? E, enfim, agora vem uma nova geração com mais vontade ainda de colaborar, porque na verdade é isso, colaborar, Uhum. né? Não é uma disputa vamos tomar de território, Uhum. né? Mas é de como ampliar a roda. Que vem junto, né? É uma gente que vem junto, né? Que se coloca no meio, né? Exatamente. De igual para igual, finalmente. Exatamente, porque a gente já a gente, quando diz toda a população negra, afrodescendente, africana, sempre colaborou de todas as formas, né? Tanto manual quanto intelectualmente, desde sempre, né? Desde a arte barroca até agora. É verdade. É verdade. E agora a gente está tendo um pouco de, né? Agora com as mídias sociais, com os vídeos, isso tá mais fácil documentar, contar, né? Deixar o rastro, né? E a gente está chegando aí para justamente falar, olha, sim, temos sensibilidade, sim, sabemos contar nossa própria história, sim, a gente vê o mundo de um outro lugar, que não é outro seu, e não tem problema. Né? Sim, a gente carrega muitas ferramentas importantes para o mundo, que, né, sempre foi assim, né? Sempre, em todas as áreas, inclusive, né? Da arquitetura, a ciência, a tecnologia. Lógico. É o Tebas. Tebas, o arquiteto. O arquiteto de São Paulo, nosso grande engenheiro. O cara Tebas. Bem lembrado. Né? Já que a gente está falando disso. É verdade. O Tebas, então, temos muitos, né? Em todas as áreas. Só que temos essa dificuldade, porque tem esse problema estrutural que nos impossibilita de usufruir, de inclusive entender melhor todo esse patrimônio, toda essa colaboração. Né? Porque se fosse mais aberto, a gente estaria num processo muito mais efervescente, mais interessante, né? Que bom que estamos num momento de abertura, de abertura, né? claro. Que podemos usufruir isso. Isso é muito que ainda podemos, que a minha geração ainda pode usufruir. Eu não sei se eu estou tão celebratório, mas assim, eu acho que é um passo. Não, é um passo, não, é um passo, não, passo é evidente. O que eu acho é que, assim, eu acho que é muito impressionante como, enquanto tem esse momento, que na verdade eu não acho que é um momento de abertura, porque eu digo, é um momento em que realmente eu acho que as pessoas elas estão tomando espaço, elas têm que tomar esse espaço que sempre tiveram direito. E é por isso que talvez essa violência que eu digo esteja tão exacerbada, porque existe muita resistência. A resistência, assim, esse movimento ele não acontece sem resistência, né? Resistência das forças mais variadas. Das forças mais distintas, malditas. A parte maldita brasileira. O Brasil também tem uma parte maldita. A parte maldita brasileira está aí resistindo com muita violência. Então eu acho que é muito interessante, assim, na verdade dá muita esperança na hora que você vê, enfim, porque não é só a arte afro-brasileira, também toda a arte indígena está aí, vários, né, todos os povos estão aí assim se movimentando e resistindo e muitas vezes ocupando, o que é melhor ainda, né? Quando vai além, consegue ocupar e ser protagonista e vai. É um movimento geral, né? Então, isso que a gente sente, que é muito bom. Terça-feira a Pinacoteca vai abrir uma exposição importante de arte indígena. Chamada, você lembra o nome? Não me lembro o nome, mas é uma exposição muito importante. Eu não sabia que estava abrindo. Eu sei só porque eu fui convidada. Por isso que eu sei, eu também não sabia, não estava sabendo. Mas a arte indígena também está na Bienal. A Bienal que não aconteceu esse ano, mas que vai acontecer o ano que vem. Eu sei que tem vários artistas indígenas que vão participar da Bienal. Então é um movimento, assim como as mulheres também, assim, né? Como as mulheres. As mulheres artistas também ocuparam um espaço que lhe era devido, né? E que finalmente reconhecido, né? Então é geral.
é geral. As minorias estão aparecendo. Ou as maiorias, né? Ou as Na verdade, as maiorias. No Como Brasil, chama isso a não são, exposição? são as Olha maiorias. Véchoa, nós sabemos, na Pinacoteca de São Paulo. Uau. Muito bom. Abre na terça-feira. Vamos ver como vai ser. Para abrir na Pinacoteca deve ser uma exposição importante. Viu? Ricardo, você tem 5 minutinhos a mais, ou você também. Fique à vontade. Se me botar, quando fala assim, eu fico, você me põe no spot. Que aí eu sou assim, é que nem pedir para contar uma história. Eu não consigo contar história nenhuma. Nossa, né? você Naquele ficou vermelho. Momento. Claro. Também não precisa usar esses 5 minutos, é se você quiser ou se você quiser. Não, mas eu acho que eu vou, como a gente, assim, Exu né, tá no título, é a entidade da vez. É a entidade da exposição, dessa encruzilhada. E você falou um momento, Moisés, que a sua família foi quem financiou. Eu gostei dessa frase, assim, acho que ela revela muito, que a sua família foi quem financiava você para ir ao museu. E no começo da nossa conversa para essa exposição, eu lembro que a gente conversou muito sobre a questão das distâncias de São Paulo e de como era difícil transpor essas barreiras, entre aspas, invisíveis, né, de conseguir se deslocar da onde você morava para conseguir, por exemplo, ir visitar um museu enfim, que você se apresentou para mim muito assim. Eu estou há muitos anos num processo de movimentação por São Paulo, de andar chegar na cidade, como se, né? Era bem impressionante. Então, você podia falar um pouquinho disso, assim, dessas distâncias e desse movimento, assim, parece que foi uma coisa muito vivida, assim, para você. Um detalhe: o Moisés é paulista. Sim, a gente está falando de São Paulo dentro de São Paulo. Enfim, circular na cidade para mim sempre foi um desafio, porque São Paulo, de alguma forma, a gente vive uma apartheid, que não é declarado, mas assim, algumas regiões a gente sabe que tem um muro invisível ali que você não dá para passar, ou se você passar você vai ter uma série de problemas, vai ter uma série de infortúnio. E eu sempre me pus esse desafio por ser o filho de um orixá que é o orixá do caminho, né, que é esse Exu, que é o orixá da comunicação, do movimento. Eu sempre me pus a transitar na cidade, né? No entanto, como processo criativo também, assim, né? Como entender o meu corpo em trânsito na cidade de São Paulo. Então, primeiro eu tenho que sair do bairro, né? E aí sempre é um desafio, né? Você sair do bairro, né? Eu morava no extremo leste da cidade. Então, para você ter acesso ao centro da cidade, você demora 2 horas, porque tem que pegar um ônibus. E aí esse ônibus, ele dá 300 voltas para pegar 300 pessoas. E existe toda uma estrutura que ela dificulta o acesso à cidade, né, que privilegia determinadas pessoas que estão em determinadas regiões, assim, então é tudo muito fácil, tem metrô. E para mim sempre foi um desafio, né, desbravar a cidade, né, pensar nela como também um dispositivo criativo, né. Mas você desbravou. Desbravei, não só a cidade, depois comecei a viajar recentemente, antes da pandemia. Até para Nova York você foi, Pois você também já participou na África. Na África onde de Bienal? Senegal, No Senegal. que é a principal Bienal lá do continente. Fui Benin também. Benin. Né? E Marrocos. Marrocos. Fazer uma residência artística. Mas tudo também nesse lugar, né, do me desafiar, já que existe uma restrição, né, para o corpo negro transitar, desde sempre houve uma restrição. Não é nova o isolamento social para a comunidade negra no Brasil. Agora está todo mundo passando com a pandemia, mas essa situação para o negro sempre foi uma realidade. O isolamento social. Né? A periferia é esse lugar do isolamento social. No entanto, né, essa coisa do isolamento social, para a periferia, falou, bom, o que eles estão falando, né? Vocês agora têm que ficar em casa. Bom, o que vocês estão falando? Isso não é Aqui chega sábado e domingo, a gente fica em casa. Porque, né, se não é para trabalhar, tem que ficar em casa. Exatamente. E eu, quanto filho de Exu, sempre me
tive essa curiosidade de sair, de conectar, de entender o outro universo, de entender o outro mundo, de entender o outro lado da cidade. E tenho feito assim, né? Meus processos se dão muito transitando, né? Tem uma série que está sendo desenvolvida, que é a Amarração, que está muito ligado ao Que caminhar. linda, é uma série que eu adoro. Eu adoro essa série. Para que ela aconteça, eu tenho que sair na rua, eu tenho que encontrar as caixas, eu tenho que me contaminar com as vias. Eu tenho uma série de fotografias também que está ligado diretamente ao sair para fotografar com o que eu encontro, fazendo uma espécie de catalogação do mundo, das ruas, das coisas que eu vou encontrando. E tem várias ações que também que se dá em deslocamento, né? Tem que acessar até certo ponto para poder fazer a coisa. E lembrando que o Candomblé foi a primeira rede social do Brasil, né? Então as pessoas elas saem daqui de uma região para visitar o pai de santo, o irmão de santo, a família de santo, que está na outra região e que vai buscar, que vai para outra região, que vai para a festa na outra região. Então também sempre fui meio que estimulado pela família e pelo orixá e pela situação social a esse trânsito constante. Mas você está cada vez aprendendo melhor os caminhos. E nesse aprendizado você chegou à Galeria Estação. É verdade. E com isso eu quero agradecer. Que engraçado. E o nome da galeria é Estação. E o nome da é verdade, o nome da Galeria Estação. Você chegou à viu só? estação. Você chegou na estação, na sua estação. Exatamente. Na estação E com isso eu quero agradecer muito a participação de vocês, estarem conosco. E venham, a partir do dia 26, segunda-feira, visitar a exposição do Moisés Patrício. Tá linda. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Obrigada, Vilma. Moisés. Obrigado, Moisés. Obrigado, Vilma. Obrigada a todos. Boa noite.